Ei, você, se liga nesse lance. Esse pênalti não marcado em cima do Ronaldo pode parecer só mais um lance normal, mas na verdade representa uma das maiores polêmicas da história do futebol italiano e até hoje é motivo de discussão entre os torcedores. O Radar Peleja de hoje conta a história do erro de arbitragem que decidiu um título italiano. Mas antes, deixa eu te dar um recado. Você que ama o nosso conteúdo, você que sempre elogia a gente, tem um jeito de você ajudar a gente num prêmio que o Peleja tá concorrendo. O Peleja tá entre os indicados ao prêmio IBEST, na categoria de melhores do esporte. E você pode votar pra levar a gente pra próxima fase. Só 10 indicados vão passar. Pra votar é muito fácil, é só você clicar nesse link que tá aí na descrição. Aí você encontra o Peleja na lista, deixa um coração na gente pra contar como voto positivo. E pode votar todo dia, só dá pra votar uma vez por dia. Mas vota quantos dias você quiser pra ajudar a gente a passar de fase. Agora vamos para a história desse radar. Em 1998, Inter e Juve disputavam ponto a ponto a corrida pelo título nacional, numa batalha cheia de polêmicas e personagens marcantes. A Juventus, que já tinha sido campeã na temporada anterior, tinha um elenco estrelado, liderado por caras como Del Piero, Zidane, Deschamps e Inzaghi. A Inter também tinha um grande elenco, mas naquele time toda a atenção estava, claro, em volta de um jogador, Ronaldo, o fenômeno. Ele foi a grande contratação do futebol mundial na janela de transferências de 97 e surpreendeu muitos torcedores. Isso porque ele vinha em ótima fase no Barcelona, tendo vencido até a Bola de Ouro, mas teve problemas com a torcida e com a diretoria, o que facilitou a negociação com os italianos. Com investimento recorde de mais de 27 milhões de euros, o Ronaldo foi recebido com muita festa pelos italianos e se tornou a principal referência da Inter. Em campo, faltavam 4 rodadas para o fim do campeonato italiano, e o clássico entre Inter e Juventus, conhecido como Derby de Itália, era quase uma final antecipada naquele ponto. A Inter não vencia o campeonato desde 89, vinha de 6 vitórias seguidas e estava só um ponto atrás da velha senhora. E foi no dia 26 de abril, no antigo estádio Delle Alpi, que rolou a maior polêmica dessa rivalidade e uma das maiores do futebol italiano. Num jogo tenso, a Juve abriu o placar aos 21 minutos do primeiro tempo com um gol do Del Piero, mas foi aos 24 do segundo tempo que aconteceu o lance que, para muita gente, decidiu o campeonato. Numa disputa dentro da área, o Ronaldo foi derrubado pelo zagueiro Mark Giuliano e a Inter foi à loucura pedindo a marcação do pênalti. O juiz, Piero Ceccarini, ignorou as reclamações e deixou o jogo seguir. Para piorar a revolta, no contra-ataque da Juve, ele marcou um pênalti do Taribo West no Del Piero. O clima no Delle Alpi ficou hostil. O técnico Luigi Simone foi expulso depois de invadir o campo para reclamar com o árbitro, e o presidente Moratti foi embora do estádio, se negando a continuar assistindo o que ele considerou um absurdo. O goleiro Gianluca Pagliuca até defendeu a cobrança do Del Piero, mas a Inter não foi capaz de se recuperar dessa sequência e perdeu a partida. O jogo ficou conhecido na Itália como o grande roubo, por causa do pênalti não marcado em Ronaldo, e virou o grande assunto do país na época, gerando até briga entre políticos no parlamento italiano. No dia seguinte, a manchete da Gazzetta dello Sport, o principal jornal esportivo da Itália, destacava a revolta do clube de Milão. Inter grita, vergonha. O próprio Ronaldo foi à imprensa reclamar do escândalo. Numa entrevista com clima tenso ao lado do capitão da Juve, Antonio Conte, ele reafirmou que só o árbitro não viu o pênalti e mostrou que não se conformariam tão cedo com o lance. Para muitos torcedores, além dos pontos perdidos, as confusões pelo erro do árbitro causaram efeitos irreversíveis no psicológico dos jogadores da Inter, o que teria decidido o campeonato. Toda essa treta também ajudou a inflamar a ideia de que a Juve era um time favorecido pelos árbitros e que existia uma espécie de máfia no campeonato italiano. Naquela mesma temporada, torcedores adversários já tinham apontado outros erros de arbitragem que decidiram jogos a favor da velha senhora. Inclusive, na rodada anterior ao clássico, o Empoli teve um gol polêmico não marcado que empataria a partida e faria a Juve perder a liderança. O presidente da Inter chegou a dizer que o caso era só mais uma confirmação de que os árbitros tinham uma espécie de complexo, envolvendo um medo constante de prejudicar a Juventus, o que sempre pesava para as outras equipes. O clássico continuou levantando questões sobre corrupção e esquemas dentro do futebol italiano, dando origem até um livro chamado Piedi Puliti, ou Pés Limpos em italiano, organizado por 3 jornalistas investigativos.
Anos depois, o escândalo de corrupção e manipulação de resultados do futebol italiano, conhecido como Calciopoli, foi descoberto, tendo a Juventus como principal clube envolvido. Eu já te contei, inclusive, essa história em um outro Radar Peleja que vale você assistir, logo depois desse episódio. A Juve chegou a ser rebaixada, além de ter 2 títulos da Série A revogados, sendo um deles transferido para a Inter. Para muitos torcedores, aquele derby de 98 foi a partida principal, a partida mãe do Calciopoli, e o título recebido pela Inter depois do escândalo foi uma verdadeira vingança. E você conhecia essa história contada pelo Peleja? Você acha que a Inter realmente foi prejudicada naquele jogo? Comenta aí embaixo, deixa o seu like, se inscreva no Peleja e até o próximo Radar.